Bom dia, vou falar hoje com Sara Capito-Tenfin, que é cientista no Instituto de Biossegurança GENOC, em Oslo, na Noruega. Ela tem doutorado em genética de plantas pela Universidade Federal de Santa Catarina e esteve presente na semana passada em Berlim no debate sobre engenharia genética, uma ciência promissora destinada a falhar, antes da abertura da nona Conferência das Regiões Livres de Transgênicos na Europa. Então, eu gostaria de saber um pouco mais como você chegou no GENOC e qual é o seu trabalho que você está realizando na Noruega. Olha, eu comecei com o GENOC a trabalhar com eles, foi no meu mestrado ainda, porque a gente queria fazer uma análise mais profunda do milho transgênico que estava sendo liberado no Brasil. Era o primeiro milho transgênico a ser liberado no Brasil. E a gente já sabia que as análises de risco feitas lá no Brasil, elas eram muito superficiais. O meu orientador na época, o professor Rubens Nodari, ele fazia parte da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, a comissão responsável por aprovar a segurança desses OGMs, né? Então, ele sabia, ele tinha informação de que as análises eram muito superficiais. Só que a gente não tinha financiamento do governo brasileiro para fazer esse tipo de análise, não tinha nenhum edital ao qual a nossa pesquisa se encaixava. Então, como a gente já conhecia o GENOC de algumas reuniões internacionais, a gente propôs para eles esse projeto de analisar, no caso eram as proteínas, a gente chama de perfil proteômico, do milho brasileiro, do milho transgênico a ser aprovado, a ser liberado no Brasil, se eles tinham interesse de financiar essa pesquisa. Então, eles tinham interesse e eles financiaram, então, a pesquisa do meu mestrado. E aí, depois, eles financiaram meu doutorado, porque foi uma continuação da pesquisa. Quando eu terminei meu doutorado, eu me candidatei a um cargo público no Brasil, passei no concurso, fui chamada, mas não consegui assumir porque foi desclassificada. E até hoje é uma questão que não é muito clara para mim, nem para as pessoas da universidade, porque da minha desclassificação. Então, a gente acha que pode ter sido alguma represália pela pesquisa que a gente faz. Mas, então, logo em seguida, o GENOC me assumiu como funcionária deles, né? Eu entrei no corpo de funcionários deles logo depois do meu mestrado, desse episódio com o concurso público. Então, eu estou trabalhando aqui aí com base na Noruega desde início de 2015. Legal. Você está também observando a regulamentação dessa nova tecnologia, não? Que é o CRISPR-Cas9. Você poderia explicar um pouco o que é isso? Que acho que poucas pessoas ainda tomaram conta, o conhecimento do que se trata. A CRISPR-Cas9, ela é uma ferramenta que foi descoberta recentemente, que faz o que todo mundo chama de edição de genomas, que seria o quê? Seria você fazer uma modificação num lugar desejado. Realmente ela é uma técnica muito promissora e ela tem esse potencial de alterar um local que você gostaria, coisa que as técnicas antigas de transgenia não conseguem. Então, antigamente você fazia um OGM inserindo um pedaço de transgene dentro da célula, mas aonde no genoma essa sequência iria ser inserida, não se sabia. Então, era sempre tentativa e erro, até uma hora que funcionasse. Com o CRISPR, porque ele tem dentro da molécula dele uma capacidade, uma outra sequência capaz de identificar a sequência no genoma, você consegue direcionar a modificação que você quer fazer para uma sequência específica. Então, você pode dizer, eu quero alterar em tal lugar. Agora, a diferença
do CRISPR para antigamente é que o CRISPR ele ainda depende do funcionamento da célula para reparar a modificação, reparar o dano. Porque, na verdade, ele faz o dano, ele corta o DNA. O que vai ser inserido ali depende muito da célula, do tecido, do ambiente celular, né? Porque o DNA ele não pode ficar rompido, ele vai ser religado. Então, e as pessoas chamam isso de mutação, elas não querem chamar isso de modificação genética, mas é muito o lobby do discurso da indústria, né, para relacionar esse tipo de modificação com mutação por radiação ou mutação natural, que não teria um impacto da regulamentação. Mas é basicamente isso, é um sistema que foi descoberto em bactérias, recente. A patente ainda dessa tecnologia está sendo discutida tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, porque são 2 grupos americanos que chegaram com o desenvolvimento dessa técnica. Se tem pouco estudo ainda do próprio funcionamento da técnica, né? Por isso que continua ainda um pouco nessa questão da tentativa e erro. Então, existem várias lacunas, a gente pode discutir depois do conhecimento, mas a principal diferença entre as técnicas antigas é essa possibilidade de se inserir algo no local desejado. E é verdade que é tão simples essa tecnologia que qualquer um poderia fazer, tipo, em casa com um kit. Eu acho que não, porque a gente está tentando fazer no Brasil e está bem difícil. Assim, eles vendem como sendo um kit de um tubo e uma pipeta, né? É bem verdade que ela é uma técnica, na teoria, muito simples, né? Toda a parte teórica dela é simples, mas nada em sistemas biológicos é tão simples como parece ser, né? Então, por exemplo, ela é como se fosse ela funciona como se fosse um remédio. Dependendo da dose, você causa um efeito adverso. Então, já tem a questão da dose. A gente está trabalhando com isso no Brasil. A gente quer gerar modelos de plantas que tiveram seu genoma alterado, editado, para poder analisar efeitos adversos, né? Então, como não existe plantas no mercado ainda, a gente está desenvolvendo nossos próprios modelos. E a gente tem problemas com isso. Primeiro, que, por exemplo, estamos trabalhando com milho e 33% do genoma do milho são cópias em vários lugares do genoma. Então, você não consegue escolher um lugar, porque vai ter vários outros lugares bem parecidos que vai cortar também pela CRISPR, né? Então, são várias entraves que não é tão simples assim como o povo fala. Na verdade, foram muitas promessas nas últimas décadas da biotecnologia que não tiveram ainda muitos resultados fora da soja e do milho, que são os maiores. Não tem outras culturas, claro, como algodão, feijão, mas não tiveram os resultados que foram prometidos, nem acabaram com a fome no mundo, nem aumentar muito a produção. E estão aparecendo também muitas pragas, não? Essas tecnologias até hoje elas não abordaram os principais problemas da agricultura: desertificação, erosão do solo, falta de água, né? Que são os verdadeiros problemas. E também no debate se falou, não, que até impossível que um gene seria responsável por algum fenômeno que é muito mais complexo, não? Que a epigenética também trata disso, não? De todos esses processos complexos de interações, meio ambiente e organismos. Então, muita das promessas, por exemplo, com o CRISPR, é que como você consegue modificar um gene-alvo, você conseguiria fazer várias plantas resistentes. Por exemplo, seria muito mais fácil, você poderia combinar resistências numa planta, né? E se a gente for conversar com qualquer melhorista de planta, a gente sabe que a exceção é a doença que é controlada por um gene só ou poucos genes. A regra geralmente são muitos genes, cluster de genes, centenas de genes que
que regulam a herança daquela doença, né? E o CRISPR não vai resolver isso, porque você não vai conseguir modificar um cluster inteiro. Muitas vezes esses genes eles dependem em grande proporção de influência ambiental. Então, assim, são códigos que não estão apenas na sequência dos genes. Então, o CRISPR ele não atende todas essas questões de interações da célula e do meio ambiente. Então, nesse sentido, realmente é uma promessa que não tem fundamento. E quais são os efeitos dessas novas tecnologias ainda não se sabe, né? Mas no caso dos transgênicos já se tem alguns efeitos, né, que foram comprovados no meio ambiente. Então, vários estudos independentes já mostraram efeitos em organismos não alvo. E o interessante do organismos não alvo para nós que somos biólogos moleculares é que quando a empresa ela tenta provar um OGM, ela tem que provar como que funciona aquela toxina no transgênico. A toxina ela é assim, ela vai seguir tal rota metabólica, vai atingir tal outra proteína lá na praga-alvo e vai matar a lagarta desse jeito. Ele tem que provar por A mais B que funciona assim. Então, na lógica dele, nessa lógica, se essa fosse realmente a única rota de funcionamento, né, a rota de ação, não teria nenhum risco para outras espécies que não tivessem esses receptores. Mas o que a gente vê é exatamente o contrário. Então, por exemplo, o milho mais produzido no mundo, que são os milhos inseticidas, que tem a proteína CRY, eles afetam várias espécies não relacionadas com a lagarta, que seria a espécie peste, né, a espécie alvo. E todas essas outras espécies que já foram feitos estudos, desde espécies aquáticas, insetos que não são herbívoros da planta, por exemplo, tem um estudo no Brasil com insetos rola-bosta, que na verdade são afetados pela presença da CRY nas fezes de insetos que comem a planta. Então, ao longo da cadeia alimentar dos insetos, né? Eles não seriam afetados se essa fosse a rota de funcionamento, se essa fosse, né, se funcionasse dessa maneira. Então, existem diversas outras rotas alternativas de risco que afetam esses insetos. Mas isso só vem à tona quando pesquisadores independentes conseguem ter acesso ao material e fazer pesquisa. E geralmente isso é feito depois da aprovação dos transgênicos, depois que eles já estão no campo, né? E a gente vê que o CRISPR está tomando o mesmo caminho, assim, não tem nem por parte dos reguladores, nem por parte dos cientistas, uma vontade de mudar esse jogo, de fazer diferente para que a gente entenda melhor antes de liberar as plantas no meio ambiente, para que a gente tenha acesso ao material, né, antes dele ser aprovado. Então, está seguindo o mesmo caminho e a gente sabe que é um caminho sustentável. Mas na Europa foi barrado a liberação das modificações genéticas. Recentemente, a Corte Europeia decidiu isso, que também precisa passar por todo esse processo de regulamento. E como está no caso do Brasil? Então, a decisão da Corte foi uma vitória para os ambientalistas nesse sentido, né? Porque pelo menos vai seguir algum tipo de regulamentação. Agora, é muito importante que os pesquisadores que estão trabalhando nessa área de análise de riscos sentem e discutam, porque vão ter desafios para a regulamentação dos OGMs lidar com esses novos organismos. Porque, por exemplo, eles têm algumas características diferentes, né? Muitas vezes, ao invés de ter uma proteína nova, transgênica, eles vão ter o silenciamento de uma proteína natural do organismo. Então, que efeito que isso vai ter na natureza, né? O fato de não ter uma proteína, por exemplo. Então, é importante dizer assim, é uma vitória, mas ainda não é o final da história, assim, né? Ainda precisa... Como é que nós vamos detectar como é que se diz, enforcement, tipo,
estabelecer que a lei seja seguida com relação ao monitoramento e à rotulagem, se a gente não tem mais um transgene para poder checar, né? Então, tem todas essas questões que vão ter que ser trabalhadas. Mas, definitivamente, é um passo muito melhor e à frente do Brasil que na verdade, está tentando fazer o caminho inverso, né? Que é desregulamentar esse tipo de organismo. As razões que a Comissão Brasileira utiliza são razões sem base científica nenhuma. Então, por exemplo, nem base legal, na verdade. Eles dizem que esses organismos que tiveram seu genoma editado são muito semelhantes a organismos que tiveram mutações por irradiação, que é um tipo de técnica que não é regulamentada, ou mutações naturais que ocorrem, que tem na natureza, em organismos que tem na natureza, né? Mas é importante que fique claro para as pessoas que a semelhança de um organismo com o outro não é critério na legislação para estabelecer se é um OGM ou não, né? Para a legislação é importante qual técnica que você utilizou. Porque, por exemplo, hoje pode ser que a gente não consiga distinguir uma sequência de DNA igual que foi uma modificada por CRISPR e uma que foi modificada por irradiação, mas talvez daqui a 5, 10 anos a gente consiga. É uma questão de limitação técnica, na verdade. E não quer dizer que os riscos de você utilizar a CRISPR são os mesmos de utilizar radiação, por mais que naquele organismo, naquele transgene, o resultado seja igual. Então, o Jack ele fez uma analogia com se ele fosse atropelado na rua, ele não ia saber se foi um cometa que caiu na cabeça dele ou se ele foi atropelado por um caminhão, mas isso não impede o país de regulamentar a velocidade com que os caminhões andam nas estradas. É mais ou menos essa lógica, né? Isso é uma boa comparação. É uma boa comparação, Também na natureza acho que acontecem muitas mutações, mas quando o organismo fica mais enfraquecido, ele não vai se proliferar. Proliferar, exatamente. Tem toda a questão da seleção natural, que quando a gente fala de agricultura, ela não existe, ela é outra seleção, né? Então, são riscos bem diferentes e são argumentos que, no meu ponto de vista, não tem base para serem colocados para frente. Mas, infelizmente, é muito dinheiro que está envolvido com as tecnologias, não? Que não é muito fácil. O que esperar de um país que tem Blário Maggi como ministro da Agricultura? Né? E outro problema também é que as pesquisas, os cientistas que fazem pesquisas contrárias, não são como você, muitas vezes são difamados ou mesmo processados, não? Que em alguns casos também já aconteceu. Sim. Somos poucos e poucos resistentes. E eu não tiro a razão de nenhum deles que desiste da área de atuação. Conheço vários colegas que me disseram, não, eu quero agora um emprego que seja outra coisa, botânica, porque envolve a vida pessoal da gente, né? Muitas vezes a gente não consegue garantir salário, não consegue dinheiro para pesquisa, não consegue evoluir na carreira acadêmica, que é uma carreira que tem que ser produtiva, né? Então, eu lembro em 2012, quando eu participei da primeira reunião da ONU, representando o Brasil, para uma questão de detecção e identificação de OGMs. E eu conheci o pessoal do secretariado do Protocolo de Cartagena de Biossegurança, o protocolo internacional que regulamenta os OGMs, e o Brasil é signatário. E a pessoa me disse assim, nossa, Sara, eu acho que você vai ter que sair do Brasil para continuar as suas pesquisas, porque é tanta pressão do agrobusiness. E eu lembro que em 2012 eu falei, imagina, tem espaço no Brasil para esse tipo de pesquisa. E em 2014 eu saí do país. Então, realmente, estamos numa situação bem difícil. Está ficando cada vez mais difícil. No debate também estava Inácio Chapello, não, que é mexicano da Universidade de Berkeley, e ele descobriu que o maíz tradicional
no México, acho que no Chaca estava contaminado, mesmo estando muito longe dos cultivos transgênicos. E ele foi muito atendido pela indústria Pela própria universidade que cedeu às pressões da indústria, né? Pela própria universidade que tinha o contratado. A gente voltou no México 2015 ou 2016. E a gente foi na mesma região que ele coletou, 15 anos depois, para ver se ainda tinha contaminação. A gente visitou 2 comunidades lá. E uma comunidade era uma comunidade muito isolada, que não trocava milho com nenhuma outra comunidade e não deixava as pessoas da comunidade plantar híbridos comerciais. Então, eles só tinham o milho nativo deles. Essa comunidade a gente não encontrou nenhuma presença de transgênicos. A outra comunidade era uma comunidade mais aberta, que várias pessoas plantavam híbridos e compravam de vários lugares do país. E naquela comunidade a gente encontrou, 15 anos depois, mesmo depois de todo o escândalo do governo ter sido alertado, né? Encontramos transgênicos nessa comunidade em Oaxaca. Então, assim, a ameaça continua. A biodiversidade está lá e está sendo ameaçada, mesmo depois das pesquisas, né? O problema do milho, não, que ele espalha os genes, os transgenes, praticamente de um campo para outro, assim que quase não tem como proteger. Tem o pólen, ele pode viajar quilômetros, e também as pessoas no México trocam muitas sementes. Eles têm muito sistema de troca entre comunidades, dentro da comunidade. Se tem uma safra muito ruim e eles não conseguem guardar o suficiente até a próxima safra, eles vão comprar, e às vezes eles plantam o milho comprado. Então é uma dinâmica assim, até muito difícil de rastrear, mas ela é pior para dispersão dos transgênios, né? É muito mais rápido essa dispersão. Eu tentei encontrar no Brasil cuscuz de milho sem ser transgênico, é quase impossível. Tem que observar muito bem que o T está bem pequenininho, assim, escondido, mas assim... É uma pena, né? Mas para o consumidor, no momento, só tem essa possibilidade de tentar evitar consumir. Exatamente. Ainda temos os orgânicos que né, nos dão a opção de comer não transgênico. E como você vê assim, a perspectiva a médio e longo prazo, tem algum movimento assim, de aumentar um pouco mais o trabalho dos cientistas em conjunto? Olha, eu vejo a decisão da Corte Europeia como uma oportunidade agora da gente conseguir mais financiamento para trabalhar com a biossegurança do CRISPR, por exemplo. Porque como vai ser regulamentada, algum tipo de pesquisa nessa direção vai ter que ser feita, né? Mas eu não vejo, assim, para um futuro médio e longo prazo, eu não vejo perspectiva no Brasil, por exemplo, para esse tipo de pesquisa ser financiado. Eu imagino que tem que ser fundos europeus que financiem pesquisas no Brasil. É o que eu imagino, assim. Hoje, a minha pesquisa hoje é financiada pelo governo da Alemanha e pelo governo da Noruega. E eu mantenho toda a parte de campo de experimentação no Brasil, que é a colaboração que eu tenho com o professor Nodari lá na UFSC. Então, como a gente precisa cultivar a soja a campo, a gente consegue essa colaboração. Então, eu consigo manter essa pesquisa lá, eu consigo financiar mestrandos, iniciação científica, o laboratório de molecular lá, porque, além de tudo, além da questão dos transgênicos, o Brasil está numa crise da ciência, né? Total. Total. Então, eu sei que eles aprovaram projetos no Universal do CNPq que não vão ser pagos. E, às vezes, o pesquisador estava contando com esse dinheiro para tocar o seu laboratório, né?
Então, não sei, vamos esperar passar as eleições, ver quem é que ganha, ver se tem alguma esperança assim para médio prazo. Mas assim, nos próximos 5 anos eu estou contando com apoio financeiro da comunidade europeia para financiar pesquisa lá e manter a colaboração. Eu tenho no momento duas esperanças. Uma é que as pragas realmente estão aumentando e a produtividade está caindo, que nos Estados Unidos e também no Brasil tem tantos problemas que muitos agricultores já tentam voltar para trás, muitos produtores. E a outra é que a pressão na Europa e nos outros países cresce da população e pressiona mais ainda o Brasil também a começar a regulamentar mais e produzir menos transgênicos, porque não vão mais encontrar compradores. Isso eu acredito muito, assim, o poder do consumidor europeu faz a diferença, eu vejo que faz a diferença, né? É um movimento ainda bastante engajado, né? No Brasil a gente não tem tanto isso, ou não tem mais, né? Infelizmente na Europa poucos consumidores ainda estão cientes que estão comendo os transgênicos através da carne, que os animais são alimentados com transgênicos, já que tem pouquíssima soja não transgênica nos mercados. Então, entra na Europa assim como ração. E paga as sojas do Brasil, né? É um circuito que a gente tem que começar a revelar mais, né? Acho também que tem que fazer mais publicidade e pressão em cima também teve discussões aqui sobre exatamente com quem compra essas rações aqui, as grandes fábricas que fabricam rações, eles compram a soja do Brasil e da Argentina, então desmatando muitas áreas, mas não foi falado muito do problema dos transgênicos, acho que nesse debate também está para entrar ainda. Sim. E os transgênicos, junto com eles, vem o aumento do uso de herbicidas, né? Desmatamento, transgênicos e aumento de herbicida. Exatamente. Eu agradeço muito a sua disponibilidade e parabenizo você pela sua coragem. Obrigada. Essa luta como mulher também, que acho que são poucas mulheres que estão nessa luta. É verdade. E hoje em dia a gente precisa se unir em todos os frontes. Verdade. Agradeço o convite também. Foi um prazer conhecê-la. Então, muito obrigada.